Página 4. Senhor, vamos procurar no amar o próximo, te encontrar, te louvar e te amar. Dá-nos força e entendimento para mitigar o lamento, o sofrimento dos irmãos. Vem, dá-nos tua luz para caminhar e seguirmos lado a lado com Jesus. Muito bom dia a todos, boa tarde, boa noite, consoante a hora e o local onde nos acompanham, pela TV Espírita, através do YouTube e do Facebook. É hoje com muita alegria que nós iniciamos este nosso Evangelho no Lar, no Recanto Chico Xavier, aqui nos Abacateiros, envolvidos 2 anos da última vez que pudemos estar aqui reunidos e fazer este Evangelho no Lar, na nossa associação, neste espaço em que lembramos Chico Xavier. Como habitualmente, nos lembramos para não se esquecerem de colocar a jarra com a água e os copos na mesa, e para prepararmos o nosso ambiente, para harmonizarmos as nossas mentes, vamos escutar mais uma canção. Página 29. Virgem do Rosário, Senhora Mãe da Cova da Iria, aurora que desponta a cada dia na vida de todos os sofredores. Cheia de graça, que aos pequenitos deste tanta luz, trazendo a mensagem de Jesus. Sufraga-te, pedimos nossas dores. Escuta nosso brado em oração, ajuda a aliviar nosso irmão. Ama sobre nós o teu amor de mãe. Ensina-nos a amar sem condição e ao próximo estender a nossa mão. E faz de todos nós instrumentos Virgem do Rosário, Senhora Mãe da Cova da Iria, o mundo te recorda, ó Maria, como nossa melhor intercessora. Mãe de tanta luz, Senhora que do alto da azinheira lançaste teu aviso à terra inteira, vem em nosso socorro sem demora. Vem trazer mais esperança a todos nós, ensina-nos a não calar a voz, ajuda os
obstáculos encontrar a paz. Acorda os que esqueceram teu Jesus. Vem dar-nos mais conforto à nossa cruz e faz do nosso mundo um mundo melhor. Senhor Jesus, aqui estamos, Mestre, reunidos em família. Em família espiritual, em família consanguínea, em busca, Senhor, do teu amparo, das tuas vibrações de amor, em busca de podermos compreender o nosso destino, o nosso caminho, que teremos que percorrer com o nosso próprio esforço, no sentido do aprimoramento moral. Te agradecemos, Senhor, porque muitos não te conhecem, muitos já te esqueceram. Pedimos-te, Senhor, que a espiritualidade amiga possa estar conosco nesta hora, que possam derramar as tuas bênçãos sobre nós e que nós possamos exemplificar os teus ensinamentos, que nós possamos levar connosco para junto dos que convivem connosco no dia a dia. Que possamos levar o nosso amor, o teu amor, e contagiar tantos a poderem te seguir. Nesta hora da transformação da terra, Senhor Jesus, que nós possamos ser teus instrumentos na divulgação da tua mensagem e no consolo de todos os que nos rodeiam. Abençoa o nosso Evangelho, que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Não vos afagueis pela posse do ouro. Item 9, 10 e 11. Não vos afagueis por possuir ouro ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis o saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar, e ficai na sua casa até que partais de novo. Entretanto, entrando na casa, saudai-a dizendo: que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se ela não for digna, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos quiser receber nem escutar as vossas palavras, sacudi a poeira dos vossos pés ao sairdes dessa casa ou cidade. Em verdade vos digo, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. São Mateus capítulo 10, versículos 9 a 15. Essas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos quando os mandou pela primeira vez anunciar a boa nova
nada tinham de estranho naquela época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante encontrava sempre acolhida na tenda. Mas, então, os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação levou à criação de novos costumes. Não encontramos esses costumes dos tempos antigos, senão em países longínquos, onde ainda não penetrou o grande movimento. E se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer aos seus apóstolos: pondo-vos a caminho sem provisões. A par do sentido próprio, essas palavras têm um sentido moral muito profundo. Jesus ensinava aos seus discípulos que confiassem na providência. Depois, eles, nada tendo, não despertariam a cobiça dos que os recebessem. Era um meio de distinguirem os caridosos dos egoístas. Por isso, ele lhes disse: procurei saber quem é digno de vos hospedar. Isto é, quem é bastante humano para albergar o viajante que não tem com que pagar, porque esses são dignos de escutar as vossas palavras. É pela sua caridade que os reconhecereis. Quanto aos que não os quisessem receber nem ouvir, terá dito aos apóstolos que os amaldiçoassem, que se lhes impusessem, que usassem de violência e de constrangimento para os converter? Não. Mandou pura e simplesmente que se fossem embora e que procurassem as pessoas de boa vontade. O mesmo diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violentais nenhuma consciência, a ninguém forçais para que deixe a sua crença, para adoçar a vossa. Não anatematizeis os que não pensem como vós. Acolhi os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras de Cristo. Outrora o céu era tomado por violência, hoje o é pela bravura. Capítulo 9, número 10 e 11. A mensagem que vamos ouvir hoje, do livro Depois Vem e Segue-me, da nossa irmã Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, intitula-se A Verdadeira Hospedagem. Então ouçamos a verdadeira hospedagem. Lembro-me bem dos tempos em que ainda estava na terra e os hábitos que tínhamos na nossa aldeia. As portas ficavam com a chave ou mesmo abertas. Ninguém receava ser assaltado, embora aqui e ali se ouvisse falar de situações dessas. É claro que se assistiu a uma grande evolução tecnológica, um avanço significativo da ciência, uma generalização do conhecimento e uma alfabetização de grande amplitude, embora não propriamente nas faixas etárias mais idosas. Mas a generalização do conhecimento trouxe também uma proliferação de atos menos dignos, a um abastardamento dos costumes, a um desapego profundo dos laços familiares, vendo-se ao abandono um número elevadíssimo de idosos, para quem os seus filhos já não têm tempo para os aturar. A Terra andou para trás? Talvez estejamos naquela fase em que estiveram os nossos ancestrais, quando, relapsos contra a lei de Deus, foram expulsos do paraíso. Isto é, tiveram que emigrar para mundos consentâneos com a sua evolução espiritual, agarrados como deveriam estar ao ouro, aos prazeres materiais, aos gozos temporais. Estaremos nesta fase de grandes mudanças? Tudo parece indicar que sim. Aproxima-se a era da regeneração e a Terra vai ter de ver partir aqueles que desprezam os avisos, os ensinamentos que Jesus trouxe à Terra, continuando a fazer da matéria o seu verdadeiro Deus. Os espíritas, os cristãos, sabemos que tudo o que possuímos na Terra por cá fica e que é bom que nos libertemos dessas amarras ao prazer e aos bens perecíveis, pois que, de contrário, acabaremos por ficar agarrados a eles e aos familiares que ousem tocar-lhes e amealhando dívidas sobre dívidas que, se ainda tivermos a oportunidade de voltar, continuarão a ser o enorme peso da consciência, motor de revolta e desespero. O hoje é a força das ideias, que bem podem ser transmitidas com verdadeiro amor,
visando desbaratar a ignorância, por exemplo, de caridade fraterna. O ide e pregai, anunciai a boa nova a toda a criatura, hoje reveste-se de novas cambiantes. Não mais a hospedagem física, mas a receptividade das ideias, transmitidas com carinho e ternura, de forma convincente, para que aqueles que precisam de consolo vejam como nos amamos. Sem forçar ninguém a receber as nossas ideias, mas mostrando racionalmente como se aplicam à vida real e os objetivos que visam, conseguiremos, pelo menos que nos ouçam, que se tornem receptivos à nossa tarefa, à nossa presença e fiquem desejosos de voltar a ouvir-nos falar de Jesus e suas lições. Não é possível levar o consolo a quem dele carece, dizendo uma coisa e fazendo outra. Muitas vezes mesmo o seu contrário. Então, não nos calemos, faça a divulgação da verdade. Tomemo-la como diretriz em nossa vida e na estrada encontraremos o Mestre que nos avaliará e dará testemunho diante do Pai. Os apelos de Jesus, tão bem explicitados naquilo que são as mensagens da Boa Nova, são interpretados ao longo destes séculos por muitas das mentes que seguem esses princípios, que têm vindo a entender que são válidos, que são férteis, numa orientação doutrinária que a todos vai cativando. Os cristãos foram aqueles que tiveram a liberdade de escolher essa doutrina da paz, do bem, da fraternidade, da solidariedade e do amor. Os cristãos têm vindo ao longo destes séculos a tentar, de facto, entender bem esses princípios, que são princípios muito básicos, muito simples, mas, por vezes, tentadores para aqueles que são as vivências que vamos tendo no corpo. Damos preferência, por norma, ao que vemos, ao que tocamos, àquilo que nos parece mais oportuno e necessário para o momento. Vamos nos esquecendo, por causa do dia a dia, daquilo que são as importâncias que todos temos que ter no conhecimento, no pensamento, naquilo que Jesus sempre disse. A oração e a vigilância deveriam ser dois dos nossos principais orientadores que nos defendessem daquilo que são as tentações da matéria. Damos importância, de facto, demasiada talvez, muitos dos cristãos, muitos até dos espíritas, àquilo que são as questões ligadas à necessidade diária da sobrevivência. E esquecemos-nos que a vida, sendo uma continuidade, é um convite permanente a pensarmos e a termos necessidade de meditar de que a vida, de facto, a mais importante, é aquela que está para além daquilo que vivemos no corpo físico, a vida material. A nossa mais importante responsabilidade é podermos, todos aqueles que vamos aprendendo um pouco mais sobre estas verdades, tentar passar estas ideias e princípios àqueles que nos queiram ouvir, sem imposições, sem mandos, sem atribuições de força maior que possa prender a mente daqueles que querem ouvir a uma situação em que tenham dificuldades em seguir a verdade. A verdade liberta. A verdade é simples. A verdade é aquilo que o Jesus sempre disse e sempre nos recomendou, que sejamos capazes de ser porta-vozes dessa mensagem sublime, desse amor sublime que o Cristo nos transmite ao longo destes séculos e que, como cristãos espíritas desta altura, tenhamos condições e capacidades cada vez maiores para transportar para aqueles que nos querem ouvir tudo aquilo que é a bondade, a fraternidade, a solidariedade. Estamos na Terra, sim, mas vamos voltar à nossa pátria, à pátria de onde todos fomos criados, que saibamos levar para lá aquilo que são os fundamentos que o Cristo nos coloca como sendo necessários
a uma continuidade sem tantos sacrifícios, sem tantas dores. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco. Como escutamos na primeira leitura, Jesus enviou os discípulos a pregar a Boa Nova por vários pontos do globo e orientou-os no sentido de não se preocuparem com aqueles que estariam mais receptivos ou não ao escutar a mensagem da Boa Nova. Como nós sabemos, aquilo que Jesus nos transmitiu há 2000 anos foi um código de conduta moral, um código para que nós pudéssemos fazer o nosso caminho de evolução espiritual. Em 1857, as vozes de além-túmulo vieram recordar-nos esses ensinamentos, vieram trazer-nos de novo aquilo que Jesus havia transmitido há 2000 anos, mas explicado de uma forma mais racional para que nós pudéssemos compreender essas verdades e pô-las em prática na nossa vida, no nosso dia-a-dia. E como outrora, também agora é necessário levar esse esclarecimento a todos os que não o têm. Então, nós, espíritas, nós cristãos, temos essa obrigação de divulgar a mensagem, divulgar os ensinamentos e não estar preocupado ou com angariar prosélitos e fiéis para esta causa, porque não é esse o objetivo. O objetivo é que cada um compreenda porque é que está na Terra e aquilo que deve fazer no sentido de continuar o seu progresso, a sua evolução moral. Então, conforme ouvimos também na segunda leitura, nós não temos que estar preocupados, muitas das vezes, em ter as condições todas materiais para podermos fazer a divulgação ou para podermos levar a mensagem. Aquilo que nós devemos é confiar na providência divina e fazer a nossa parte. E a nossa parte é transmitir os conhecimentos que temos, também pelo exemplo que damos. Não chega só nós transmitirmos as palavras que Jesus nos deixou, explicar o que é o sentido desses ensinamentos, mas, fundamentalmente, exemplificar, como Jesus o fez, esses mesmos ensinamentos. E o tempo urge, porque nós estamos numa fase de transição, o planeta vai mudar de condição, vai passar para um mundo de regeneração e só permanecerão na Terra aqueles que tiverem condição evolutiva espiritual para poderem prosseguir naquilo que será o nível evolutivo desse novo mundo. Então, ouçamos as mensagens, os ensinamentos que Jesus nos trouxe, procuremos esclarecer-nos sobre qual é a principal vida que nós temos, se é material ou se é espiritual, para aí nós podermos saber qual é o tesouro que nós devemos procurar e que devemos amealhar, que será aquele que nós conseguiremos levar para o plano espiritual e, portanto, como vimos no início da leitura do Evangelho, não são os tesouros materiais, não é o ouro, não é nada disso que nos fará, que nós poderemos levar e que será a razão da nossa vida. Devemos sim amealhar os bens espirituais, devemos sim procurar desenvolver a caridade, o amor, a bondade, a fraternidade, a solidariedade. Isso sim são os grandes bens que nós temos que amealhar e que multiplicar. Eu peço desculpa, nem a propósito, nós estamos aqui no Recanto Chico Xavier. A leitura falava em não nos preocuparmos com aqueles que não aceitam a mensagem de Jesus, com aqueles que não acreditam, e muitos de nós, ao divulgá-la,
Temos a pretensão, muitas das vezes, de convencer quem não acredita. Muitos daqueles que nos ouvem em casa vivem preocupações com os seus familiares que também não acreditam, vivem algumas dificuldades, inclusivamente por poder ir à casa espírita, porque os seus familiares mais chegados não acreditam e muitas vezes criam problemas. Então eu terminaria só este pequeno comentário ao Evangelho com a frase que nós temos ali de Chico Xavier, junto à sua imagem, que diz assim: a paciência é uma bênção que podemos escolher na meditação, na oração e, sobretudo, em sermos úteis. Então, perante isto, cultivemos a paciência e confiemos em Deus. Vamos agora, então, fazer a nossa prece, a nossa irradiação. Queremos, Senhor, agradecer pelos ensinamentos que nos chegaram, que lembramos hoje mais uma vez. E como gratidão por podermos ter os teus ensinamentos, a tua mensagem, que nos dão força, que nos orientam. Nós queremos, Senhor, oferecer agora um pouquinho que cada um de nós possa doar, mas essencialmente pedir-te amparo, Senhor. Apelamos à tua misericórdia, teu amor, na presença de toda a espiritualidade que envias em teu nome, para o socorro dos mais necessitados. E estando nós no Evangelho do Lar, pedimos em primeiro lugar, Senhor, por todas as famílias desorganizadas, famílias onde não há união, onde não há paciência, tolerância, onde não reina o amor, que possam ser banhadas por essa envolvência de paz e amor, possam refletir. Pedimos, Senhor, por todos os que sofrem no mundo, dores inenarráveis e dores maiores são aqueles que sentem, e os que te não conhecem, que não te ouvem, que não te querem seguir. Estamos numa fase, é mais uma, Senhor, vós conheceis melhor do que nós, uma fase de sofrimento, sofrimento esse que já vamos entendendo ser-nos necessário para a nossa transformação, para a aceitação da vida que cada um construiu para si mesmo. E aqueles que não sabem, que não conhecem, precisam de ajuda, Senhor. Piedade para esses irmãos, para aqueles que no mundo ainda sofrem as carências materiais, as crianças que não sabem o porquê da fome, da guerra, do abandono, dos flagelos diversos por que vão passando. Os idosos, Senhor, relegados à solidão, tantos ao esquecimento, esperando a hora da partida. Divino Mestre, amigo de todos nós e médico de todas as almas, socorre a todos os que buscam o teu auxílio, mas também os que o ignoram. Faz despertar neles a realidade da vida. E como é bom sentir e saber que temos alguém superior que nos ama, que está alerta, sempre atento às nossas necessidades,
o nosso conforto espiritual. Obrigado, Senhor, por estes momentos, que todos possam sentir a paz, principalmente aqueles que vão estar conosco, que possam sentir a necessidade de estar contigo, que possam cada vez mais convidar-te para o seu lar, para o seio da sua família. Derrama as tuas bênçãos, Senhor, a tua paz. E muito obrigado pelas oportunidades que nos dás a todos de podermos usufruir da tua companhia, de todos os bens que derramas sobre todos. Que assim seja, Senhor. Página 45. Sim, sim, escuta, irmão, esta mensagem de amor. Sim, sim, presta atenção, não desesperes na dor. Jesus é esse grande amigo que nos dá proteção. Não percas a fé, meu amigo, vem cantar esta canção. Sim, sim, a dor se deve à tua própria conduta. Sim, sim, a vida escreve nesse passado de luta em que falhaste, meu irmão, na tentação da matéria e povoaste o coração com joio que desespera. Sim, sim, escuta, irmão, Jesus conclama o amor. Sim, sim, ouve o alerta que traz o Consolador. Se tu quiseres e perdoares, terás crer a salvação e do alto verás jorrar a luz divina e o perdão. Sim, sim, vem, meu irmão, acordar para a aventura. Sim, sim, segue esse irmão que te conduz com ternura. Vê o caminho, a verdade e a vida na direção dessa luz. Segue a estrada, busca a guarida onde te espera Jesus. E chegamos assim ao final deste nosso Evangelho no Lar. Não esqueçam agora de beber então a água, aproveitar a harmonia no nosso lar para podermos continuar uma conversação com os nossos familiares e, naturalmente, desejarmos que na próxima semana possamos estar outra vez todos reunidos nesta hora para mais um Evangelho no Lar. Bem-aja a todos, que Jesus nos abençoe.